Olá, daqui fala o Pedro Constantino do Cool Vibes. Bem-vindo ao áudio, as 7 fases de seleção da vida amorosa, desde o primeiro segundo em que o homem vê a mulher e se sente atraído por ela, até ao momento de tomar a decisão de ter filhos com ela. Ora, temos mais um diagrama para a coleção, para a malta que curte diagramas. Eu gosto destas coisas quando me vem à cabeça a ideia de um diagrama que eu acho que é válido, que ajuda a resumir um certo conjunto de princípios. Portanto, tem que ter utilidade, não pode ser só uma coisa engraçada para o estilo. Este é muito básico, é muito simples. É só uma forma de organizar o tema e gerar algum nível de entretenimento ao áudio. A intenção deste áudio é evitar e aliviar sofrimento na vida amorosa e potenciar satisfação e alegria através de escolhas conscientes relativamente ao parceiro e ao que se faz com o parceiro. A vida amorosa está dividida em 7 fases, portanto são 7 fases de seleção. Começamos da esquerda para a direita. Cada círculo representa uma fase da vida amorosa. Cada círculo tem uma cor que não simboliza nada em específico, é só para ter uma cor diferente uns dos outros. E tem pontinhos, e cada pontinho representa o número da fase de seleção ou da fase da vida amorosa. Portanto, vamos lá a isto. Não, antes de começar, um pequeno aviso, porque este áudio não vai. Como é que é de dizer? Não vai agradar a certos tipos de pessoas, porque há certos tipos de pessoas que crescem e que se tornam adultos com a convicção errada do que é o amor, do que é a vida amorosa, do que é a sexualidade e, regra geral, portanto, seguem uma ilusão do que isto é. E a questão de ser-se seletivo, conscientemente seletivo, é muito incomodativo porque eles estão em negação relativamente à natureza humana, o seu próprio ego é-lhes inconsciente e, portanto, eles fazem tudo isto às cegas e têm um sofrimento que negam, porque senão iriam invalidar a sua própria ilusão de que o estar casado e ter filhos é que é o paraíso e o objetivo final. E quando acabares de ouvir este áudio vais perceber que eu não tenho absolutamente nada contra ter filhos e casar, mas tenho contra sofrimento desnecessário. E portanto as coisas fazem-se quando realmente vale a pena, quando enriquecem a nossa vida e não quando a destroem e a envenenam aos poucos por estarmos com as pessoas erradas, a fazermos as escolhas erradas, e depois a única maneira de lidar com isso é com o álcool, é com outros vícios, é com compensações, traições em muitos casos, e estar em negação relativamente ao sofrimento que se tem. Para o lado de fora parecer que está tudo bem e para a pessoa se convencer que chegou a algum nível de satisfação máximo para sentir bem com ela própria. Porque é mais duro e difícil enfrentar a realidade, o que exige coragem, do que estar confortável numa ilusão e deixar as coisas andar e ir-se apanhando as migalhas do lado positivo, mínimo e miserável desse mau contexto em que se vive. Portanto, as pessoas carentes, regra geral, não vão gostar deste áudio porque têm pressa, querem muito, muito, muito ter alguém que goste delas, portanto não têm a capacidade de serem seletivas. Os homens que só querem sexo têm que se deixar de iludir, não estão a ser seletivos. Só querem sexo, tudo bem. Há aqueles que só querem sexo, admitem-no eles próprios, mas não o conseguem fazer. Há aqueles que o conseguem fazer e fazem de uma forma manhosa ou primitiva, desrespeitosa. Há aqueles que o fazem de uma forma honesta, direta, sem tretas.
há outros que o fazem de uma forma honesta, mas mais subtil e criativa. Seja como for, quem só quer sexo não está a ser seletivo. Temos que deixar tretas aqui porque a atitude é completamente diferente. Isto é muito simples. O homem que só quer sexo apenas lhe interessa a aparência da mulher como fator de avaliação. Assim que ele se sente atraído, tudo o que ele vai fazer é para levar as coisas para o sexo. A conversa, as piadas, as escolhas, a questão da logística. Tem tudo a ver só para ir para o sexo. Portanto, ele não está a prestar atenção nenhuma à essência da mulher. Ele quer é andar para a frente com as coisas, quer que ela reaja positivamente às suas sugestões e que faça o que ele quer e que haja sexo. E tudo bem, mas isso não é ser seletivo. E ser seletivo é uma coisa muito consciente, que dá trabalho e que muitas vezes leva a que o homem não faça sexo quando poderia ter feito sexo, ou faça ser rejeitado mais vezes do que se apenas quisesse sexo, porque o homem que só quer sexo não tem que revelar certas coisas dele, não tem que querer saber de certas coisas da mulher, e adapta muitas vezes a conversa para que chegue ao sexo, apesar de a mulher em si não ser grande coisa em termos de essência. Portanto, o foco desse homem é: ela é atraente, eu quero fazer sexo com ela, e leva as coisas adiante por aí. O foco do homem seletivo é: ela é atraente, vamos descobrir como é que ela é e se ela me merece e se seria uma boa ideia como namorada de longo prazo. Que é uma coisa que o homem que só quer sexo não está para aí virado. Pode ser porque ele é um sociopata, pode ser porque está revoltado com as mulheres, ficou traumatizado de relações do passado. Pode ser uma fase, pode ser novidade para ele conseguir fazer sexo com as mulheres que gosta e que quer. Pode ser o início, não é? Está nessa fase de entusiasmo, é novidade. Então pode ser uma fase da vida dele, teve vários anos casado e agora quer curtir, e tudo bem. Está tudo certo, mas não vamos confundir as coisas, porque o só querer sexo não tem qualquer critério de seleção a não ser ele é atraente e quer fazer sexo comigo. É só isso. E tem tempo disponível para isso. Pronto. Então, agora que já fiz o pequeno aviso inicial, vamos lá começar isto. Portanto, 7 fases. Primeira fase à esquerda, bolinha verde com um ponto. Esta é a fase da atração. Esta fase é apenas aquele primeiro segundo em que o homem vê a mulher pela primeira vez e se sente atraído por ela. Ora, que seleção há aqui? A seleção que há aqui é apenas em termos animais de reprodução, como eu já falei noutros áudios. Eu vou tentar não me repetir muito sobre isto, porque já estou um bocado cansado de falar sobre isto. Mas o homem olha para a mulher e ou se sente atraído por ela, ou não se sente atraído por ela. Se o homem olha para uma mulher pela primeira vez e se sente atraído por ela, isso significa só e apenas que ele quer fazer sexo com ela. Porquê? Porque a atração é desejo sexual. É o impulso que nós temos para nos reproduzirmos com alguém do sexo oposto. É uma programação da natureza. A natureza quer que nós nos reproduzamos. E então, em termos de seleção, na primeira fase, temos que sentir essa atração pela mulher, ou nada a seguir faz sentido, porque estamos a falar da vida amorosa. Não estamos a falar da vida social, não estamos a falar de fazer uma amiga. Estamos apenas a falar da vida amorosa. É importante que o homem não perca tempo, porque a vida passa rápido e há mulheres que nos fazem perder muito tempo só com conversas e saídas que não chegam a lado nenhum. O que nós queremos é uma namorada, uma parceira sexual, alguém com quem há algo de sexual. Não podemos perder tempo com aquelas que não querem nada disso connosco. Há sempre exceções, mas as exceções são mesmo muito poucas. Eu não recomendo que o homem perca tempo assim que percebe que a mulher não está interessada nele, não tem a atração que leva ao sexo. É melhor largá-la para não perder tempo e passar para outras. É importante ter, como vais perceber no fim deste áudio, opções.
e estar o mais ativo possível. Há fases que se está menos, é normal descansar-se um pouco disto. É importante porque há outras fases, há outras áreas na vida que exigem a nossa atenção. E para ganhar experiência, quanto mais evoluído o homem for na sua vida amorosa e sexual, melhor o nível de qualidade de mulher a que ele vai ter acesso, porque será atraente para esse tipo de mulher que tem uma consciência maior da vida amorosa e do homem e da atração, e que tem experiência. E portanto, quem tem experiência sabe satisfazer o sexo oposto. Quem não tem, não sabe. E quando eu digo satisfazer, eu não estou só a falar em sexo, estou a falar satisfazer fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente. O que é muito raro, mas que é possível, depende do nível de consciência do homem ou da mulher. Portanto, o primeiro critério de seleção é: eu sinto-me atraído por ela ou não. E isto sabe-se logo assim que se olha para a mulher pela primeira vez, 2 segundos, e 2 segundos, se calhar eu já estou a exagerar, e sentimos aquela atração. Agora, o homem tem que estar confortável com esta atração, tem que aceitar que é apenas desejo sexual, que não quer dizer que ela é a sua alma gêmea, a mulher da sua vida, que é amor à primeira vista. Isso não existe, isso é tudo treta. Neste primeiro momento é apenas animal, é natureza. Portanto, é apenas para fins de reprodução. Não quer dizer que a pessoa queira ter filhos, mas o nosso lado animal está assim programado. O nosso lado animal não evoluiu, nem nunca vai evoluir. É a mesma coisa para sempre. Sempre foi assim, sempre será assim. Está programado pela natureza. Olha para alguém do sexo oposto, vê esse alguém do sexo oposto e das duas uma. Ou se quer reproduzir com esse alguém do sexo oposto, ou não se quer reproduzir com alguém desse sexo oposto. Com bolas. Ou não se quer reproduzir com esse alguém do sexo oposto. Se se quer reproduzir com esse alguém do sexo oposto, o que é que o homem sente? Atração. O homem sente algo que faz desejar a mulher. E não tem a ver com querer conhecê-la, querer conversar com ela. Isto é apenas desejo sexual. É apenas para fazer sexo com ela. Porque o sexo leva à reprodução. Nós, seres humanos, porque temos consciência, podemos fazer sexo só por prazer, portanto, usamos preservativos, podemos não ter o orgasmo dentro da mulher, podemos decidir isso, mas os outros animais não. Portanto, para o lado animal, o fazer sexo é igual à reprodução, sempre, mesmo que a mulher não fique grávida, mesmo que não se queira ter filhos, mesmo que se use preservativo, para o lado animal, atração é sempre reprodução. Significa a mesma coisa. Para nós não, portanto temos que fazer as coisas como são para nós na realidade. Temos que estar conscientes disto. A atração tem que ser uma emoção consciente, porque se não for, o homem olha para a mulher, sente-se atraído por ela, e em vez de perceber que, ok, eu quero fazer sexo com ela, mas tenho que avaliar outras coisas, se o que eu quero é uma relação, ter uma boa relação, ele, em vez de sentir isso, vai achar que é o amor e que é uma mulher espetacular e que não quer conhecê-la, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Portanto, a primeira fase é apenas: o homem quer fazer sexo com ela ou não. E o homem sente isto. É a emoção da atração. É olhar para a mulher, 2 segundos, ele sente aquela atração, quer fazer sexo com ela. Basta isso. É o primeiro critério. Se o homem olhar para a mulher e não sentir esta atração, não a querer, não a desejar sexualmente, e essa primeira emoção é sempre sexual, não tem mais nada, é o nosso lado animal apenas, esquece-a. Esquece-a logo. Agora, esta é a primeira fase, a fase da atração. Agora vem a segunda fase. Na fase da atração, se o homem sente atração pela mulher a olhar para ela, luz verde. O primeiro requisito mínimo está preenchido, existe. Então o homem vai ter que se aproximar da mulher, tem que haver uma conversa. Tem que haver uma conversa. A segunda fase é a fase de conhecer a mulher. Conhecer, conversar, conhecer a mulher. É o primeiro contacto. E nesta fase, o homem começa por avaliar a curto prazo
a essência da mulher e como é estar com ela. Portanto, o homem sente atração, percebe que é apenas o desejo sexual, ok, eu quero fazer sexo com ela, mas o meu objetivo final é ter uma boa relação e para isso eu preciso de uma mulher à altura para isso. O que não tem só a ver com a aparência dela, tem a ver com a maneira de ser dela, a essência dela, o tipo de personalidade dela, o nível de consciência dela, e isso é compatível comigo ou não. Portanto, segunda fase, o homem parte para a segunda fase. Ok, eu sinto-me atraído por ela, mas vamos ver como é que ela é. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é possível aqui. E inicia a segunda fase, que é desde o primeiro momento em que começa a falar com ela até à primeira vez que faz sexo com a mulher. Esta é a segunda fase de seleção, a segunda fase da vida amorosa. Portanto, o homem vai falar com a mulher, mete-se com a mulher, aborda a mulher, seja como for, seja onde for, seja online, seja na vida social, não interessa. E há uma conversa, e essa conversa, a mulher aí é que vai perceber se sente mesmo atraída pelo homem ou não. O homem pode ser rejeitado ou não. Se for rejeitado, esta fase eu considero que tem 3, 4 mini fases lá dentro. Tem a primeira conversa. Se a mulher não quiser falar com o homem, isso é sinal que não se sente atraída, vocês não são compatíveis, esquece-a, deixa-a em paz, tchau. Se houver a conversa, mas ela, por exemplo, não quiser dar o contacto, mais uma vez, não está interessada em prolongar a coisa, portanto, esquece-a. Porque se ela não está interessada em prolongar a coisa é porque não se sente atraída. Ou então até tem namorado. Quer dizer que não serve para o objetivo. Esquece-a. Se ela aceitar dar o contacto e depois a convidares para sair 1, 2, 3 vezes, ela ou não responde ou nunca pode, não está interessada o suficiente, esquece-a. Se ela aceita ir sair, mas não aparece no encontro, esquece-a. Se ela aparece no encontro, mas quando a tentas beijar 1, 2 vezes e ela não quer, esquece-a. Se vocês se beijam, tu tentas avançar a coisa para ela ir à tua casa, e seja na primeira saída, ou na segunda, ou na terceira, e ela recusa sempre, ou nem sequer dá para tu ires à casa dela, esquece-a. Porquê? Porque esta fase é a primeira avaliação do quê? Da maneira de ser dela e de... Portanto, é a primeira fase de seleção da compatibilidade pessoal e compatibilidade sexual. É aqui que tu percebes como é falar com ela, como é conviver com ela, num contexto de tempo livre, de desfrutar a vida, para ver se o vosso beijo é compatível e se sexualmente também são compatíveis e é estimulante para ti. Se for estimulante para ela, ela vai dar a entender que é estimulante para ela também. Portanto, qualquer rejeição da parte dela é apenas um sinal que esquece. Ela não é mulher para ti. Esquece-a, deixa-a em paz, segue com a tua vida, parte para outra. Da tua parte, a seleção vem das atitudes dela. Portanto, tens que estar atento se ela é uma pessoa mal educada, negativa, demasiado desconfortável e insegura, ou se põe com algum tipo de manipulação. Portanto, tu estás com ela e estás a tratá-la bem, normalmente, que sem exageros, mas sentes que da parte dela é apenas meter ao bolso e por ti ela não faz nada. E as coisas são muito só à maneira dela, como ela quer, como lhe dá jeito, e apenas estás a ser usado por alguma conveniência emocional ou material. Portanto, tens que a rejeitar nesse caso. Portanto, é uma avaliação inicial do caráter da mulher e se há compatibilidade. Portanto, se ela for aceitando os teus avanços e se tu sentires mesmo estimulado a conversar com ela e a estar com ela, e atenção, os carentes, para os carentes basta duas coisas para ficarem logo todos malucos a quererem se casar com ela, que é basta a mulher ser bonita e dar-lhes validação e eles ficam completamente malucos, porque só estas duas coisas vão dar energia ao homem carente
que ele nunca teve antes. Portanto, vou-lhe fazer subir o nível de energia. Ele vai sentir como nunca se sentiu antes na vida. E vai achar que ela é a salvação dele e que é a fonte da sua felicidade e que é tudo na sua vida. Isto é falso. Isto é falso. Mas como o homem fraco, carente, não tem opções, ele fica iludido com a beleza dela e com a validação dela. Ou aparente validação. Porque as mulheres mais espertas sabem seduzir o homem para aquilo que lhes convém e fingir que gostam dele. Portanto, o homem... Mas aqui nada feito. O homem não pode ser carente. O homem carente nunca consegue ser seletivo, nunca consegue safar-se de ser usado e manipulado, porque é carente, não tem energia suficiente para ver o que é que está em frente aos seus olhos, para sentir, para a sua intuição estar a 100%. Portanto, aqui o homem testa a mulher para ver se vale a pena continuar a nível pessoal e sexual. E tem que estar atento, tem que estar a desfrutar, tem que ser atencioso e tem que estar atento a todas as pequenas coisas que ela diz, faz, reações, em contraste com o contexto em que se encontram, coisas que ela conta. Ele tem que perceber como ele é tratado, ele tem que estar consciente de como é que está a ser tratado, porque há mulheres que gostam muito de estar demasiado ao telemóvel, meio assim a dar desprezo ao homem. Isso não é fixe, isso não é sinal de que é uma boa namorada. A pessoa com mais maturidade não faz isso, respeita e tem autorrespeito. Portanto, o dar assim meio desprezo não é um sinal de caráter, de qualidades de caráter, é um sinal de narcisismo. Não é assim que se seleciona os outros. É muitas vezes uma tentativa para não se parecer demasiado interessado ou carente, e no fundo é o que se é, porque senão não era preciso compensar nada. A pessoa está a desfrutar descontraídamente e positivamente o convívio ou não está. E depois tem que haver um primeiro beijo, porque é assim, o homem tem que ter a certeza que a mulher se sente atraída por ele. Se ela recusar o beijo, esquece. Eu já no Cool Vibe já dei a sugestão de pelo menos tentar 3 vezes. Continuar a falar, depois voltar a tentar, continuar a falar, depois voltar a tentar, mas se à terceira nada. Se não tiveres paciência, dá-lhe pelo menos uma segunda oportunidade e depois esquece, porque há mulheres aí aos pontapés por todo lado. Não vale a pena perder tempo com uma que não quer o mesmo que nós queremos, ou então está a fazer joguinhos. Os joguinhos são para crianças. Adultos não fazem jogos na vida amorosa. São sinceros com o que querem, são seletivos e a coisa anda para a frente com alegria, quando ambos querem. E depois tem que haver a primeira vez que fazem sexo, porque é estúpido iniciar uma relação amorosa sem primeiro se fazer sexo com a mulher. Temos que saber se é bom, temos que saber se vale a pena, temos que saber se a mulher nos consegue satisfazer como nós gostamos. Ao mesmo tempo que nós temos também que conseguir satisfazer a mulher como ela gosta. Obviamente que se nós não o conseguirmos fazer, ela tem todo o direito de não querer nada a longo prazo connosco, só connosco, porque não está satisfeita. E é estúpido metermos em algo que não nos deixa satisfeitos. Estamos a querer sofrimento voluntariamente. Não é uma forma inteligente de viver a vida. Temos que ser seletivos. Permitir apenas o melhor para nós, ou o melhor possível para nós. E neste caso da vida amorosa, temos que ser objetivos, temos que ser conscientes, temos que ser racionais. E temos que fazer boas escolhas. Se a nível pessoal a mulher é muito negativa, carente, narcisista, manipuladora, ou outras coisas do género dessa coleção de cromos, temos que a rejeitar, porque estamos com ela, estamos a desperdiçar tempo de vida. Se a nível físico o beijo e o sexo não nos satisfaz a sério, não ficamos contentes com a experiência, porque ela não curte o mesmo tipo de sexo que nós, não curte o mesmo tipo de beijo que nós gostamos, e ela pode ser uma pessoa muito insegura e isso também não serve. Há aí problemas mentais e emocionais. Se a pessoa é demasiado insegura, tem que evoluir, tem que fazer o que é preciso para deixar de ser insegura primeiro, depois então logo conseguirá estar numa relação mais ou menos, ou boa, depende de como ela evoluir. Portanto, não dá, ela tem que estar interessada, não pode ser demasiado insegura e não pode ser manhosa. Não pode ser negativa, não pode ser carente, senão estamos diante daquela energia constantemente, porque vamos estar com ela muitos dias, vários dias por semana, ou todos os dias até. E não pode ser, porque senão estamos só a prejudicar o nosso estado interior, a nossa felicidade
e a vida passa rápido, o tempo é precioso e deve ser conscientemente passado com pessoas que trazem algo positivo à nossa vida, porque senão não vale a pena. Portanto, esta é a segunda fase da vida amorosa. A segunda fase de seleção vai desde o momento em que o homem fala pela primeira vez com a mulher até ao fim da primeira vez que faz sexo com ela. Se o homem gostar do convívio e da parte física sexual, então faz sentido passar para a terceira fase, que é a fase de teste, a fase de simulação de relação. Nesta fase eles andam a sair juntos e a curtir. Saem juntos, andam a curtir, a fazer sexo, mas não estão comprometidos ainda. É uma fase de teste, é uma simulação de relação, para ver se é mesmo bom ou não. Porque já sabe que a primeira vez é bom. Agora vamos ver se isto se mantém, ou se a mulher nos conseguiu enganar de alguma forma. Portanto, nesta terceira fase, a fase de teste, é como se já estivessem a namorar, mas não estão ainda. Ninguém está comprometido com ninguém. Portanto, nesta fase ainda, o homem pode andar a conhecer outras mulheres e a fazer o que quiser com outras mulheres, porque a decisão ainda não está tomada. Agora, a mulher tem que perceber isto. A mulher tem que perceber que estão nesta fase de teste, que ainda ninguém está comprometido com ninguém. Estão a ver se resulta. Esta fase, isto é assim, as primeiras 2 semanas são sempre perfeitas, porque o ego ainda não estragou nada, porque a outra pessoa é novidade, ainda estamos a descobrir coisas sobre ela, ainda há um entusiasmo, energia extra, porque estamos a fazer sexo com alguém diferente, novo na nossa vida. Há novidade, há um entusiasmo extra por causa disso. Portanto, isso pode nos iludir em relação à essência da outra pessoa, porque em relação à atração, à aparência, isso já está resolvido desde a primeira fase. Agora vamos ver se a pessoa se mantém aquilo que mostrou ser na segunda fase, naquelas 2, 3 saídas em que já se beijaram, já houve sexo. Vamos ver se ela se mantém igual. Aqui é para testar a consistência. Portanto, esta fase nunca pode ser menos de 1 mês, em que o homem e a mulher se veem no mínimo 1, 2 vezes por semana. Estão juntos 1, 2 vezes por semana. Se calhar uma se calhar é pouco. 2, 3 vezes por semana. Ok? No mínimo dos mínimos. Isto é o mínimo dos mínimos. Antes do homem decidir passar para a quarta fase, que é: estou a namorar, comprometidos, acabou-se as outras, agora estás só dedicado àquela mulher. Antes do homem decidir isso, poder decidir isso, ele tem que passar por esta fase de teste e tem que estar com a mulher, no mínimo, nesta fase de teste, 1 mês, 2 vezes por semana. Isto é apenas uma sugestão, isto não é matemático. Isto é para quê? Porque a vida traz surpresas. E a mulher esperta consegue parecer estar toda bem disposta e positiva. Mas ela só o consegue fazer a curto prazo. Porque depois a vida traz surpresas. Seja quando ela está contigo, seja coisas na vida dela, tudo isso te vai revelar como é que ela realmente é. Se ela, perante situações mais difíceis e as surpresas da vida e o passar do tempo, demonstrar que sim, mantém-se o mesmo tipo de pessoa que te agradou na segunda fase, e essa segunda fase repete-se várias vezes, essa qualidade de companhia a nível pessoal e sexual repete-se consistentemente, é bom, consistentemente na terceira fase, que é a fase de teste, então sim faz sentido passar para a quarta fase. Mas se a coisa começar a ficar negativa, sem entusiasmo, a mulher evitar sexo, ou outras coisas que só tu sabes, porque só tu sabes o que é que queres, então acabou-se. Não se vai passar para a quarta fase, é estúpido passar-se para a quarta fase, porque a terceira fase não está boa o suficiente. Então no mínimo 1 mês, 2 vezes por semana, ou 2 meses, 2 vezes por semana, para teres a certeza absoluta que é boa ideia ficar só com ela. É boa ideia ficar só com ela se durante esta fase de teste de 1 a 2 meses estares com ela 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, 2, para outra 3, não interessa. Se for consistentemente bom, estimulante,
divertido a parte pessoal e a parte sexual. Isto não é só sexo, nem é só a parte pessoal, é as duas ao mesmo tempo. Tem que ser avaliadas. Então sim, faz sentido estar comprometido com ela. Agora, se a coisa começar a ficar negativa, aborrecida, ela começar a ter atitudes estranhas de desrespeito, indisponibilidade, fazer-se difícil, desprezo, se o sexo já não for assim tão bom como foi na segunda fase, ou começar a piorar, qualquer coisa que não é tipo acontece uma vez e acabou-se, não é isso. É durante este período tem que estar, ou das duas, ou é consistentemente bom, o que quer dizer que é mais vezes bom que mau, mas se for mais vezes mau que bom, tem que se largar a mulher, rejeitá-la e não avançar para a próxima fase, porque ia ser um desastre, ia ser uma relação de miséria emocional e sexual. Portanto, mas se for bom consistentemente, se 90%, 80% do tempo for bom, nunca é perfeito. Isto não tem a ver aqui com relações perfeitas, nem a ver com mulheres perfeitas, nem a ver com homens perfeitos. Tem a ver com boas experiências. Uma vida boa não é uma vida perfeita, é uma vida boa, há sempre um lado negativo. Agora, o lado positivo tem que ser maior que o negativo. E no mínimo 70% bom. 60% já é pouco. Já não é bom o suficiente. Já tem 40% do tempo é mau. Quer dizer, em 10 dias, se 4 são maus, não pode ser. Mas se em 10 dias 7 forem bons, excelente. Neste período de 2 meses, então faz sentido o homem passar para a quarta fase em que estão comprometidos um com o outro, e aqui acabou-se as outras mulheres, acabou-se o andar a meter-se com outras, acabou o andar-se a fazer sexo com outras, a curtir com outras, acabou-se andar a usar aplicações para conhecer mulheres e sites para conhecer mulheres. Isso acaba-se mesmo. O homem aqui vai ter que prescindir da sua liberdade e da variedade que pode ter de mulheres. Mas ele só vai prescindir disso com quem merecer. E ele testa se a mulher merece isso nas 3 fases anteriores. Primeira fase, atração sexual. Segunda fase, experienciar a mulher a nível pessoal e sexual pela primeira vez. Se for bom, vamos andar com ela 2 meses no mínimo, 2 vezes por semana. Isto são números aproximados, isto não é matemático nem científico, isto é uma sugestão. Tem que passar bastante tempo. Tem que passar aquela fase que é boa só porque é novidade, só porque está no início. Quando um homem e uma mulher decidem estar comprometidos um com o outro, antes das 2 semanas de fascínio artificial passarem, é estúpido, porque estão a fazer uma escolha de longo prazo em relação, através de uma emoção de curto prazo, que nem tem a ver com a essência de cada um. É só porque é novidade, e porque há sexo, e porque há validação, e porque é uma coisa nova na vida, é um entretenimento novo na vida, porque vai-se ter com alguém a sítios onde nunca se foi, ou com alguém a sítios onde já se foi, mas nunca se foi com essa pessoa. Portanto, não podemos fazer as coisas assim de forma iludida. Então chega-se à quarta fase porque a mulher merece, porque vale a pena, porque nas 3 fases anteriores ela preencheu os requisitos mínimos, ou mesmo os requisitos máximos. Na fase teste, 2 meses, a estar 2 vezes por semana, foi consistentemente bom. Quem quiser fazer 3 meses, quem achar que está confiante, basta 1 mês. Isso não é problema meu. Este número é apenas uma sugestão para o homem poder experimentar ser seletivo. Porque o homem que é conscientemente seletivo não precisa de medir o tempo das coisas. É uma questão não linear de consciência do que se está a passar entre ele e a mulher. Ele percebe, ele sente, primeiro porque ele tem experiência, ele sabe o que realmente quer, ele sabe o que não quer de certeza. E se a mulher não é boa o suficiente, e eu não estou a falar só em termos físicos, estou a falar em termos de essência, o homem não vai prescindir da sua liberdade e variedade. Porque isso é uma coisa muito grande na sua vida, é uma coisa que lhe traz muita satisfação como homem. Portanto, a mulher tem que merecer, a mulher tem que convencer o homem que é boa ideia ter uma relação com ela, porque o homem tem que prescindir de muita coisa.
A mulher não vai prescindir de nada praticamente, porque a mulher já quer a relação desde o seu sistema, está quase no seu ADN, digamos assim. O lado animal da mulher é feito para uma relação, o do homem não. Portanto, a mulher caça, entre aspas, a relação. O homem caça o sexo. Claro que há exceções e também há doenças mentais, e dentro dessas exceções estão doenças mentais que, pronto, para não ferir egos mais sensíveis, que nunca são apontadas, mas, regra geral, a mulher sente-se bem na relação, o homem sente-se bem a livre. É assim que eles são feitos. Nenhum é mais fraco que o outro por causa disto. Nenhum está errado. São maneiras diferentes de estar. Agora, tem que valer a pena. A mulher tem que valer a pena e é a mulher que tem que convencer o homem que é boa ideia estar numa relação com ela. Claro que isto é para os dois lados, não é? Obviamente. A mulher tem que estar consciente e saber avaliar se é uma boa ideia ou não meter-se numa relação com um homem. Porque a mulher gosta da experiência da ligação. Mas a experiência da ligação tem que ser boa, não pode ser uma merda. Não pode ser com um gajo alcoólico, preguiçoso e desinteressante. Não pode ser. Portanto, ambos têm que ser seletivos. Mas do lado animal, por causa de como a reprodução funciona, eu vou explicar isto uma vez neste áudio. O homem faz sexo, tem o orgasmo e está livre. Não há consequências para ele fisicamente, em termos de sobrevivência. Não há consequências para ele. Portanto, ele pode andar por aí a espalhar a semente à vontade. Ele foi criado para isso, em termos animais, que não há problema. Agora a mulher já não é bem assim. Se a mulher faz sexo e o homem tem o orgasmo dentro dela, há o risco dela engravidar. Se ela engravida, ela fica num estado de fragilidade em que a sua sobrevivência fica em perigo. Porque ela sozinha, porque repara, o lado animal não surgiu em cidades, em casas confortáveis com supermercados ao pé. O lado animal surgiu no meio da floresta, onde há outros animais predadores que querem carne para comer e onde há também outros homens com todo o tipo de pancas primitivas, e a mulher grávida fica fragilizada, fraca, lenta, indefesa. Portanto, a sua sobrevivência aqui fica em perigo. E se a criança nasce, ela agora tem uma responsabilidade extra, que já não tem só que cuidar do seu corpo, tem que também cuidar do corpo da criança. Portanto, em termos animais, é conveniente para a mulher o homem ficar por perto. Para quê? Porque se ela engravida, ela precisa da ajuda do homem para a proteger e para ajudá-la na sua sobrevivência e depois na sobrevivência da criança que nascer. Isto em termos animais apenas. É conveniente. E portanto isto está na maneira de ser das mulheres, no feminino animal, o feminino primitivo, ter este impulso para ter a ligação. Porque o animal, ao sentir atração, o animal não distingue o agora do depois. Para o animal não existe sexo sem reprodução. Portanto, a mulher sente-se atraída pelo homem, ela vai querê-lo por perto, sempre. E isto é muito comum, qualquer homem com experiência com mulheres percebe isto. Que a mulher quer que o homem fique por perto. E então, depois de fazerem sexo, pior ainda nesse aspecto, nessa perspectiva. Aí é que ela tem mesmo um desejo intenso que o homem fique por perto e lhe dê atenção, e ela quer sentir a ligação, sentir que ele vai ficar com ela para sempre, porque o lado animal não distingue sexo de reprodução, para ele é a mesma coisa. Portanto, para o lado animal não existe sexo sem reprodução. Mesmo que a mulher não queira ter filhos, mesmo que não engravide, ela vai ficar com o mesmo instinto, o mesmo impulso que o animal que engravida e que dá jeito o homem ficar por perto. Portanto, é uma conveniência, não é uma necessidade real. É real se ela de facto engravidar, obviamente. Mas neste caso não é. Portanto, o homem perde mais em termos de satisfação interior que a mulher. Porque para a mulher isso já está na sua maneira de ser. Regra geral, há exceções, mas as exceções são 10%, vá, 5%. E portanto a mulher tem que convencer o homem que eu quero que isto tenha sido bom para ela. Para o homem pode não ser, ou vice-versa, pode ser bom para ele, mas não ser bom para ela. E ela tem que
provar ao homem, convencer o homem que é boa ideia ele prescindir da sua liberdade e variedade, porque a liberdade, eu não estou aqui só a falar de sexo. Quando eu digo a variedade, eu estou a falar de andar aí a meter-se com mulheres e faz sexo com quem fizer. Mas a liberdade não é isso. A liberdade é ele ter a liberdade para fazer o que quer na vida. Ir onde quiser, quando quiser, desfrutar o tempo que está com os amigos, dedicar-se àquilo que ele gosta, poder descansar quando lhe apetece, dormir quando lhe apetece, tratar das coisas que tem que tratar quando é preciso tratar, sem obstáculos, sem ter que dar explicações. Isto satisfaz o homem a um nível muito profundo. O masculino existe para explorar, não existe para a ligação com a mulher. Pode desfrutar isso, claro que sim, porque nós não somos só animais, também temos um lado humano e espiritual. Nem todos têm consciência disso, porque a maior parte não é íntegro, mas o homem mais consciente, independente, o homem emocionalmente independente consegue desfrutar a sua vida quando é solteiro. Isso é um estímulo, é uma alegria enorme, enorme mesmo. E portanto o homem que é independente não precisa da mulher em termos emocionais, portanto ela tem que o convencer pela sua qualidade de essência e também de aparência e sexual. A aparência, isso depende, há homens que gostam de umas mulheres de um tipo de aparência, outros gostam com outra, mas ela tem que agradar ao homem, tenha ela que aparência tiver, tem que agradar ao homem, assim como o homem tem que agradar à mulher. Vamos deixar-nos tretas. A mulher, se não gosta minimamente da aparência do homem, se não se sente atraída por ele, se não fica úmida com ele, ela nunca o vai querer como namorado. Portanto aqui a mulher não é o anjo da moralidade sexual e relacional, isso não existe. A mulher é seletiva também, ainda mais que o homem, de uma forma natural, porque a mulher está mais interessada na ligação, o homem só quer é fazer sexo e ter o orgasmo. Em termos animais, a mulher rejeita quando tem que rejeitar, e muitas delas, porque são mais espertas, gostam de ter a sua coleção de homens que não as conseguem comer para os usarem em termos emocionais e materiais, para se sentirem bem com elas próprias. Tem a sua coleçãozinha de amigos, entre aspas, que as querem comer, mas nunca o admitiram, nunca o conseguiram, e elas vão manipulando porque dão-lhes falsas esperanças, e elas sabem que o fazem porque sabem que isso os mantém por perto. Portanto, a mulher é igualmente seletiva. Portanto, isto não é nenhuma crueldade, nem nenhuma falsidade que está aqui. Temos que ser seletivos em todas as áreas da vida. Isto é igual a com o corpo. Se selecionamos o que comemos, temos que selecionar as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque afetam-nos de outras formas. Estar com uma pessoa negativa não íntegra, a longo prazo traz problemas de saúde, porque as emoções afetam o nosso sistema imunitário e afetam-nos a sanidade também. Agora, portanto, é boa ideia, estão na relação, estão comprometidos um com o outro, porque a mulher consistentemente na fase de teste demonstrou que é uma boa companhia, é boa na cama, e o homem está feliz da vida. Então, opa, caga lá nas outras. Eu estou disposto a prescindir da minha liberdade para ter a relação com esta mulher. Ok, estamos no meio. Ainda falta 3 fases, mas que raio de fases serão estas? O que é que há a seguir a isto? É um bocado óbvio, não é? Esta fase do namoro continua a ser uma fase de teste para a próxima fase. A fase anterior é sempre uma fase de teste para a próxima. Qual é a fase seguinte? É viverem juntos. Ups. Pois é, porque uma coisa é, estão muito bem numa relação, vêm-se 1, 2 vezes por semana, por vezes 3, ou vá 4. Isto quer dizer que o homem não tem muito mais para fazer, mas pronto. Porque quem trabalha sabe como é que é. E quem não é carente, quem é independente, sabe que tem muita coisa que o estimula na vida, e não há muito tempo só por uma coisa. O tempo está dividido, portanto, mais do que 4 vezes por semana é o que é. Quer dizer que não há muito mais tempo para fazer outras coisas. Mas pronto, isso depende de pessoa para pessoa, não quer dizer que seja uma coisa má. Mas uma coisa é cada um volta para a sua vida
e cada um tem as suas experiências completamente afastado do outro. Ou seja, estão juntos é bom, mas depois cada um volta para a sua casa. Há um intervalo de tempo entre os dois, entre estar com os dois. Isso é muito diferente de acordar com a mesma pessoa todos os dias ao lado na cama, o que é bom, se a pessoa for boa. Se não for, não interessa. É desagradável. É... Não serve para nada. A pessoa tem que ser estimulante e positiva. E quando eu digo isto, eu não estou a dizer todos os segundos da vida, não. Há altos e baixos. Mas as pessoas íntegras, positivas, otimistas, os baixos duram muito pouco tempo. O estilo de vida delas não é afetado por causa disso. Há momentos, há fases, mas é curto e porque são íntegros, não ficam num estado negativo e irracional sem querer saber de como fazem os outros à sua volta se sentir. É o problema dos não íntegros, é que só querem saber como é que eles se sentem. E têm emoção e expressam-na e são desagradáveis. E não querem saber como é que afeta os outros à sua volta. E sim, temos de querer saber como é que afetamos os outros à nossa volta. A pessoa adulta, com maturidade, quer saber disso. Portanto, a intenção aqui é encontrar pessoas que não ficam no estado negativo e irracional sem querer saber como é que afeta os outros. Porque todos temos imperfeições, todos temos altos e baixos na vida, sim. Mas aquilo que nunca dizem, porque isto é conveniente para os não íntegros carentes, porque os carentes não querem ser rejeitados. A tua frase de todos somos imperfeitos é bom para eles, porque assim eles ficam descansados, porque se todos somos imperfeitos ninguém pode rejeitar ninguém. Não é bem assim, porque a questão não é se somos imperfeitos ou não. A questão é o que é que nós queremos como ser humano da nossa vida. É uma questão de autorrespeito. A pessoa que quer evoluir tem que rejeitar aqueles que têm uma atitude anti-evolução. E outra coisa é, sim, todos somos imperfeitos, mas nem todos somos imperfeitos igualmente. Ou seja, há pessoas mais imperfeitas que outras. Nem todos têm o mesmo tipo de imperfeições. Há imperfeições que são mesmo de desrespeitar os outros diretamente. E outros, as imperfeições que têm a ver com pequenas coisas que só os afetam eles próprios, não afetam os outros à sua volta. Portanto, nós não temos que tolerar aquilo que não somos. Ora, se uma pessoa é uma pessoa grata, uma pessoa que tem a qualidade verdadeira da gratidão, não é que finge ser grata, é que é mesmo grata, não tem que tolerar ninguém ingrato. E uma pessoa negativa é ingrata por natureza, porque para ser grato tem que se prestar atenção ao que temos de positivo e valorizá-lo para sermos gratos em relação a isso. Que é negativo só presta atenção ao que não tem, ao que tem de mau. O que tem de bom é sempre negligenciado, ignorado e desprezado, até ser tarde demais e depois é que fica com pena. Portanto, todos somos imperfeitos, mas nem todos somos imperfeitos da mesma forma. Porque há aqueles que são imperfeitos e estão-se a cagar, ficam imperfeitos o resto da vida, arrogantes, achar que agora tenho 48 anos, eu já sei como é que é, sou adulto, eu é que sei. E há outros que são imperfeitos, mas tentam sempre melhorar algo em si, ganhar consciência do seu interior, fazer melhores escolhas na vida, corrigir erros que fazem ao longo da vida. Isso é muito diferente. Somos imperfeitos, mas são muito diferentes em termos de intenção e essência. E depois altos e baixos, mas a pessoa positiva trata dos baixos com poder. Não fica ali a curtir os estados negativos. A pessoa negativa fica a curtir os estados negativos, porque é o que ela gosta. Na prática, pouco faz. Não enfrenta as coisas. Não resolve as coisas. Não lida com as coisas. Portanto, os seus baixos são piores. São mais desagradáveis para os que estão à volta. A pessoa positiva, os baixos são mais suaves. Não afetam tanto. E ela faz algo em relação a isso. Ela não fica só triste e depressiva. Ela procura a solução. Ela pesquisa, estuda, entra em ação. Não fica só a queixar-se em desabafos. E essa é uma grande diferença. Portanto, é boa ideia o homem e a mulher que estão comprometidos a namorar primeiro
terem um namoro com algum tempo considerável antes de decidirem viver juntos, para evitar chatices. Eu vou sugerir aqui 2 anos. 2 anos. Há sempre exceções. Mas para se ter a certeza que é boa ideia ir-se viver com uma certa pessoa, não pode ser logo passado 2 meses de estar a namorar com ela. Isso é estúpido. E não se sabe se consistentemente a pessoa é alguém que traz satisfação à nossa vida. Tem que saber isso primeiro, porque é muito diferente, como eu já disse, o estar juntos e ser bom e depois cada um vai para o seu lado, do que estar sempre com aquela pessoa todos os dias e voltas a casa e a pessoa está lá. Portanto, primeiro a pessoa tem que demonstrar que durante a relação, 1 ano, 2 anos, que é bom, que é mesmo bom. E portanto, se há essa consistência durante esse tempo, ok, então aí fará sentido irem viver juntos. Porque se não fizer sentido e forem viver juntos, vai ser um inferno, porque outra pessoa está ali sempre, todos os dias. E muitos casais cometem este erro e depois o que é que acontece? Começam as discussões. Já não se podem ver um ao outro. Estão saturados, estão fartos. Fingem não estar. Alguns fingem entre eles, outros fingem entre eles e para os outros que estão de fora, aos amigos e à família. Mas estão fartos, estão saturados. Já não se podem ver um ao outro. E a questão aqui é a seguinte: é que até à quarta fase é fácil acabar-se a coisa se não for boa. Mas na quinta fase já não é, porque já estão a viver juntos. Há coisas. Alguém tem que sair da casa, ou ambos compraram a casa e depois, quer dizer, complica já a situação. Se for mal, complica. E é para evitar chatices, trabalhos e sofrimento e problemas. Portanto, a quarta fase é a fase em que estão comprometidos, é só um com o outro, desfrutar e atento e ver se de facto é bom ou não durante 1 ano ou 2. Se for mesmo bom durante 1 ano ou 2, ok, isto tem sido muito bom, bora viver juntos. Pronto. Mas se a meio deste período da quarta fase não for bom, tem que se acabar, porque e não faz sentido ir-se viver juntos, porque depois é aquilo que eu já disse, torna-se uma ligação negativa. Então foi consistentemente bom durante 2 anos. Ok, vamos viver juntos. Vão viver juntos. Estão a namorar, mas agora a viver juntos. Agora, sempre que voltam a casa, está lá o outro. Acordam com o outro. Não há intervalo, praticamente. A não ser quando cada um vai. Só quando vou para o trabalho. Esse é o intervalo garantido. Ou quando estou a dormir, pronto. Mas de resto, praticamente não há intervalos. Tem que ser mesmo muito compatíveis e estimulantes, porque senão a coisa azeda rapidamente. Mas pronto, a fase anterior foi boa consistentemente. Fez sentido viverem juntos. Não tem que viver juntos. Não é obrigatório. O casal não tem que viver junto. Não faz sentido. Isso não é obrigatório. Podem viver se quiserem, se não quiserem. A relação fica para sempre, cada um na sua casa. E pode ser excelente assim. Mas se querem viver juntos, a quarta fase tem que ser excelente durante 1 ano ou 2. 1 ano no mínimo dos mínimos. Porque é preciso passar bastante tempo, porque depois vão estar todos os dias juntos mesmo. Não é só de 2 a 4 dias por semana. Então estou a viver juntos. A acordar sempre juntos. A acordar juntos e depois do trabalho estão juntos porque vivem na mesma casa. Ok. Qual é a fase a seguir? É o casamento. É o casamento. Mais uma vez, tem que passar 1 ou 2 anos a viverem juntos para se decidirem casar. Porquê? Porque o casamento é mais uma camada de cimento por cima da ligação. É ainda mais difícil separarem-se no casamento do que no estar a viverem juntos. Portanto, não é boa ideia saltar para o casamento sem ter a certeza que se dão mesmo bem quando estão a viver juntos. Portanto, tem que passar 1 ano ou 2 é que estão a viver juntos e que é estimulante para ambos. Se a coisa a meio começar a azedar, deixar de haver entusiasmo mútuo,
o sexo começar a desaparecer misteriosamente, não faz sentido casarem-se. Não faz sentido nenhum casarem-se. Não é obrigatório casarem-se, podem ficar só por viver juntos, assim como também podem ficar só por namorar e cada um na sua casa. Mas se a pessoa tem o gosto de se casar, convém, convém fazer a fase de teste número 5, fase de seleção, a quinta fase de seleção, que é, estamos a viver juntos, agora vamos ver se isto, estar todos os dias juntos na mesma casa, é boa ou má ideia. Porque se for consistentemente bom, de 1 a 2 anos, então faz sentido casarem-se, porque ok, vai correr bem, vai ser bom de certeza absoluta. E aí faz sentido. Porque repara, eu tenho aqui umas estatísticas para te dizer. Em Portugal, há uns anos atrás, eu não tenho a certeza se foi 2014 ou 13, fez um estudo em que se chegou à conclusão que em cada 100 casamentos, para cada 100 casamentos, houve 71 divórcios. 71 divórcios. Quer dizer, 100 casamentos, 71 divórcios. 200 casamentos, 142 divórcios. Durante aquele ano foi esta a estatística. Ok, isto pode ter sido o pior ano de sempre. Se calhar estamos nos 60% ou nos 55%. Eu não acredito que tenha descido muito mais que isso. Mas recentemente, há 3, 4 anos atrás, em cada 100 casamentos houve 71 divórcios. Okay? Quer dizer que as pessoas estão-se a casar pelas razões erradas. Basicamente é isso. Depois, outra estatística: 41% dos casamentos acabam em divórcio. 60% dos segundos casamentos, portanto, quando a pessoa se casa pela segunda vez, acaba em divórcio. E 73% dos terceiros casamentos acabam em divórcio. Ou seja, quando aquelas pessoas que se casam a terceira vez, dessas todas, 73% acaba em divórcio. Ora, isto são números ridículos, porque se te dissessem, man, fosse andar de asa delta e te dissessem 41% das vezes que a malta anda de asa delta morre, tu metias-te na asa delta? Duvido muito que arriscasses a esse nível. A questão é que o casamento, mesmo que dê em divórcio, não dá em morte, não é? Mas não podemos focar-nos apenas na nossa sobrevivência, porque estar apenas vivo não é sinónimo de estar feliz. Estar feliz é uma questão que tem a ver com como nós nos sentimos no dia a dia, com o nosso estado interior, a qualidade das nossas emoções. Quando as pessoas dizem eu estive um mau dia porque se sentiram mal emocionalmente durante esse dia. Um dia bom é quando a maior parte do dia a pessoa se sente bem e alegre. Como é que nós garantimos isto? Com as nossas escolhas. Evitamos aquilo que potencia as emoções negativas e potenciamos aquilo que traz emoções positivas, que nós gostamos. Temos que nos conhecer, tem que haver autenticidade, tem que haver coragem, etc, etc. Portanto, o casamento é completamente secundário, facultativo, ninguém se tem que casar. Quem se quer casar, casa-se, quem não quer não se casa, nem se julga uns nem outros. Os que se casam não são moralmente melhores que os que não se casam. Os que se casam não são santos e os que não se casam não são narcisistas. A maior parte dos que se casam são narcisistas, casam-se por narcisismo, precisam de alguém para os validar, para se sentirem melhor com eles próprios, porque não conseguem estar sozinhos, têm uma deficiência emocional e não conseguem estar sozinhos. Depois há aqueles que se casam e de facto são pessoas excelentes e tudo bem, mas casaram segundo escolhas conscientes e fazia sentido casarem-se. Portanto, não fizeram as coisas à pressa por serem carentes ou por sentimentos de culpa relativamente ao parceiro. Portanto, se durante 1 ano ou 2 o homem e a mulher estão a viver juntos, estão a namorar, estão numa relação amorosa e a coisa corre bem, então se quiserem casar-se faz sentido casarem-se, porque reduz a imensa probabilidade do casamento darem divórcio, porque já, se de 1 ano ou 2 estão tão felizes juntos,
então faz todo o sentido casarem-se. Agora, não faz sentido é se passado um mês estarem a viver juntos, decidirem casarem-se. Há exceções para tudo, claro que sim. Mas e há pessoas que podem perceber logo na segunda fase que aquilo podem casar logo passado um mês que a coisa ia correr bem. Isso existe, sim. O problema aqui é que a maior parte das pessoas que pensa isso está só fascinado com a aparência, com a atração e com a validação. Portanto, está a pensar isso pelas razões erradas. Não é uma visão consciente da essência do outro e da ligação que tem. Esse é o problema. E depois faz o disparate de casarem-se e mal se conhecem. Muito rápido. Saltam as fases. E depois, claro, a relação vai sempre ser má. Sempre. Vai ser sempre frustrante, aborrecida, irritante, etc. Portanto, decidem casar-se. Estão casados. A última fase é ter filhos. A última fase é ter filhos. No fundo é o objetivo secreto da emoção da atração da primeira fase. No fim é ter filhos, que ainda é mais complicado na separação do que no casamento. Que é mais complicado na separação que viver juntos apenas. Mas estão casados. Estar casado é diferente de não estar casado, obviamente, não é? É uma dinâmica um pouco diferente. Agora estão mesmo entalados um no outro, acorrentados um ao outro. É mais difícil separarem-se. O ego fica mais incomodado. Portanto, antes de decidirem ter filhos, é importante perceber como é que a coisa corre entre os dois, estando casados e viverem juntos. Mais uma vez, 1 ano, 2 anos, casados a viverem juntos, para ver se a coisa continua a ser alegre e boa para ambos. Sem tretas, sem negar sofrimento, sem fingir que está tudo bem para os vizinhos, amigos e família. Avaliar a coisa conscientemente. E se não tiver bom, divórcio. Se tiver bom, continuar. E então se ambos querem ter filhos, porque ninguém tem que ter filhos. Ninguém é obrigado a ter filhos. É uma escolha, é opcional. Quem quer tem, quem não quer não tem. Quem quer não está a salvar o mundo. Quem não tem não está a fazer mal ao mundo. Isso é apenas uma escolha individual. Há pessoas que o lado animal domina e o lado animal está programado para se reproduzir. As pessoas, para se sentirem melhor com elas próprias, chamam essa programação amor e outras tretas, para parecer que é algo que é sagrado que está a acontecer, mas não é a reprodução animal como os outros animais na selva que fazem sexo e depois sai a cria. É só isso, mais nada. Depois, claro, a pessoa, dependendo do seu nível de consciência, vai ter uma atitude perante isso, que pode ser bonita, claro que sim. Só que glorifica-se muitas coisas, dá-se um glamour às coisas, dá-se um valor às coisas que as coisas não têm. E depois o objetivo disso é poder-se criticar aqueles que são livres e felizes e confiantes o suficiente para não ter que seguir certas ilusões da sociedade, ou não ser escravo da natureza, escravo do lado animal. Porque há sempre o lado negativo nas coisas e as pessoas não têm que se meter no lado negativo daquilo que não as satisfaz. E ter filhos, portanto, 1 ou 2 anos, 1 ano, vamos facilitar aqui a coisa um bocadinho. 1 ano casados a viver juntos. Se for consistentemente bom para ambos, ok, então ter filhos. Mas espera lá. Ter filhos é uma grande responsabilidade. Não é o mesmo comprar um carro ou comprar uma casa. Estamos aqui a falar de almas que vão encarnar num corpo, que vão depois ter uma vida humana com todo o tipo de coisas. É lidar no mundo, lidar com um mundo que não é lá grande coisa. Portanto, critérios para se ter filhos. Para além de estar tudo bem na relação durante 1 ano, pelo menos, a viverem juntos. Maturidade. Maturidade. Porquê? Bem, isto é quase impossível. Os no íntegros vão sempre achar que têm maturidade, portanto,
Eles também não vão ouvir este áudio. Eh, a criança nasce e os pais apenas conseguem passar à criança aquilo que eles são. Isto não é novidade, todos nós sabemos isto. É o exemplo, são as atitudes e não as conversas. Portanto, os pais podem dizer à criança A, B ou C com a melhor das intenções. Coisas boas para a criança se orientar na vida, para fazer, não fazer, etc. Para ser, não ser. Mas se os pais não forem de facto esse A, B ou C, for só conversa, for só da aparência deles, a criança não vai absorver isso. O que a criança vai absorver é o nível de energia dos pais, o nível de consciência dos pais. Os pais podem se achar uns grandes seres humanos, mas o seu nível de consciência não ser grande coisa. E geralmente quanto mais baixo o nível de consciência, mais estas pessoas não íntegras se acham espetaculares. Porque precisam de se achar, senão sentiam-se terrivelmente mal com a verdade sobre elas próprias. Esse é o primeiro critério. Maturidade, porque depois a criança nasce e só vai sofrer com a estupidez dos pais. Porque uma coisa é a realidade do nível de consciência positivo. Outra coisa é o teatro do santinho, o ser politicamente correto, as filosofias da fraqueza, toda aquela distorção da verdade dos não íntegros. E a pessoa pode ser um bom ator, fingir ser boa pessoa, e o que vai passar à criança é como não ser íntegro. O que passa é o não linear, o nível de energia e o nível de consciência dos pais. Pronto. Nunca ninguém vai querer saber disto, mas fica avisado. Depois, condições, dinheiro, como é que é? O miúdo custa dinheiro. Nem sempre é boa ideia ter filhos por causa do dinheiro. Porque não há dinheiro suficiente para isso. E depois a criança vai sofrer. A criança vai viver num contexto de pobreza, de dificuldades, de insegurança financeira. E isso é péssimo. Isso é horrível. Nesse caso, não se tem filhos. Se o pai e a mãe têm dinheiro suficiente, porque eu acho que é má ideia quando só um tem dinheiro suficiente. Se só um tem dinheiro suficiente, então não há filhos para ninguém. Ambos têm que ter dinheiro suficiente, porque senão depois um deles, o mais certo é acomodar-se à coisa e começar a usar o outro por dinheiro. Isto é só para quem tem o dinheiro evitar ser prejudicado pelo não íntegro que não tem. Ambos têm que ter dinheiro para a criança não ter só comida na mesa, mas ter conforto. Ter conforto. Porque não há amor nenhum em trazer uma criança ao mundo para sofrer por falta de dinheiro. Ou num ambiente negativo entre os pais. Não faz sentido nenhum. E finalmente, saúde. Pois é, porque todos os problemas de saúde dos pais passam para os filhos. São do mesmo sangue, vêm do mesmo corpo. E se os pais não são saudáveis, a criança vai nascer com problemas de saúde. Vai nascer com qualquer coisa que não é logo imediatamente, como é que se diz, detetável. Ao início parece que está ótima e saudável, mas a longo prazo vão ver as mazelas que vêm da saúde dos pais. E quando eu estou a falar de saúde, eu não estou só a falar de coisas físicas óbvias. Eu estou a falar em termos mentais e emocionais. Se os pais não são saudáveis a nível físico, mental e emocional, a criança não vai ser. Pode não ser ter os mesmos problemas iguais, mas vai ter lá uma deficiência qualquer que no futuro vai fazer sofrer. E o ser humano que cresce, que não nasce normal nesses aspectos, vai ter sempre uma vergonha inconsciente a prejudicá-lo na vida. E os pais que decidem ter filhos, pais que têm problemas de saúde num ou mais destes níveis, condenam a criança a uma vida de sofrimento em que não consegue ter coisas normalmente que os outros têm. E é sempre assombrada por essa vergonha inconsciente. Porque a vergonha é uma coisa muito interessante. Não é só uma panca do ego. Tem um propósito. Em termos animais de reprodução, a vergonha
A vergonha serve para aquele que não está apto para uma boa reprodução que garanta à criança sobrevivência e reprodução por sua vez. Portanto, a criança não nasce saudável o suficiente, ou não nasce bonita o suficiente, vai sempre sentir vergonha para se afastar de potenciais parceiros, porque a natureza não quer que essa pessoa se reproduza, que esse animal se reproduza. Não é a pessoa, é o animal, porque não iria gerar uma cria saudável o suficiente para um dia sobreviver por si e também reproduzir-se facilmente. Então há este impulso de vergonha de evitar, porque há algo que não está bem. Como algo que não está bem, para a natureza, se algo que não está bem, é má ideia esse animal se reproduzir. Então a vergonha evita que esse animal que tem um problema emocional, psicológico ou físico, vou ter que reconstruir a frase. Então a natureza gera esse impulso de vergonha ao animal que tem algo errado nele, fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente, para que esse animal não se reproduza com outro, para não haver uma cria com os mesmos problemas ou problemas semelhantes, que terá uma sobrevivência mais complicada e que irá sofrer porque terá mais problemas em se reproduzir, porque tem falhas. Agora, pessoas doentes não podem ter filhos. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que as pessoas são livres, mas que é bom fazer as escolhas conscientemente e perceber que estar a popular um mundo que já está com população a mais, isso traz vários problemas que depois aponta-se o dedo a outras coisas só para não se enfrentar isto, que a sexualidade tem que ser consciente. Não nos podemos reproduzir à parva por várias razões, todas elas válidas. Trazer ao mundo mais pessoas doentes e carentes e não íntegras é completamente desnecessário. Agora, este é o mundo delas, portanto elas vão sempre reproduzir-se. Mas para quem quer, neste mundo não íntegro, quer uma vida com o máximo de alegrias possível, de tempo livre possível, de tranquilidade possível, este é um mapa simples, sugestivo, não é matemático, não é científico, é sugestivo, não linear, sugestivo. Seguindo este mapa das 7 fases de seleção da vida amorosa, garante que evita, primeiro pratica a atitude de ser seletivo, isso é essencial, e depois permite que evite uma vida de problemas, porque quando se entalamos com a pessoa errada é difícil depois nos afastarmos dela e a nossa vida vai sendo prejudicada, e passam as semanas, passam os meses, passam os anos e pode ser uma angústia, frustração, sofrimento e vícios para compensar isso, e a pessoa não está verdadeiramente satisfeita, e isso é mau. Isso quer dizer que já houve um erro. Se a pessoa não está satisfeita na sua vida, quer dizer que está a fazer escolhas erradas. E portanto é preciso estar-se consciente em todas estas fases para não se cometer esse erro, de se meter na fase seguinte, em que se está mais entalado, com mais responsabilidades, com a vida mais entupida, menos livre, só porque sim, sem trazer satisfação. Porque o objetivo é sermos felizes. O espírito só quer que nós sejamos felizes. Nós somos alegria. Não faz sentido metermos em coisas por causa de moralismos falsos, ou porque são regras da sociedade, ou por causa do que os outros pensam, e depois nós estamos mesmo felizes. Temos que ser seletivos, temos que fazer tudo com consciência e não sentimentalismo. Tudo com consciência, tem que fazer sentido, tem que ser bom, senão não vale a pena, senão não interessa. Agora, eu dei estas sugestões dos 2 meses, 2 anos, 1 ano, é apenas uma sugestão. A coisa pode ser mais rápida. A pessoa, se estiver consciente, se a pessoa for independente, e emocionalmente independente, e estiver consciente do que é que realmente se está a passar, de como é que realmente outra pessoa é, bem consciente da qualidade, porque sabe o que quer,
e está consciente da qualidade do que se está a passar pessoalmente e sexualmente com a mulher, com o parceiro. Isto pode ser mais rápido, ela pode perceber mais rápido que sim, bora estar comprometidos. A fase de teste basta ser 2 semanas e se percebe logo. E depois estar comprometidos se quer viver, se ambos querem viver um com o outro. Se calhar em 6 meses já sabem que querem viver juntos. E depois de estar a viver juntos, se se querem casar, se têm um sonho, se casar, passado 7 meses já percebem, gente, bora casar porque isto vai ser sempre bom, está garantido, nós damos tão bem. E depois de estarem casados, também mais uns mesitos, percebem que têm as condições boas para ter filhos, não vão trazer um ser ao mundo só pelo sofrer, mas que há boas condições entre eles, e dinheiro e de saúde, e têm filhos. Portanto, isto depende sempre do nível de consciência. Eu fiz sugestões de tempo, isto não é matemático, isto no fundo é não linear e consciente, momento a momento. Portanto, é isto que tinha para partilhar contigo. Obrigado por teres ouvido este áudio. Espero que ele te traga uma vida mais feliz. Já sabes que isto só ouvir ou só ler não chega. Há que aplicar os princípios. Se tiveres alguma pergunta, envia por comentário para o Cool Vibes. Eu leio quando puder e respondo quando puder, assim que puder. Por comentário, ou fazendo um post ou um áudio, depende da natureza da pergunta. Até à próxima. Segue o que amas.